Oi, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio de Na Volta Eu Te Conto. Esse é o nosso episódio 18 e eu tava há um tempinho sem gravar, né? Então trago atualizações sobre a minha vida das últimas semanas e queria, obviamente, começar pedindo desculpas por não ter gravado o episódio nas últimas semanas. E, enfim, acho que é importante trazer essa perspectiva sobre a gravação do podcast para vocês que me acompanham semanalmente aqui. Infelizmente tiveram algumas semanas que eu não consegui gravar e eu me sinto tão culpado por não conseguir gravar, mas são várias questões, né? Ultimamente eu tava muito, assim, cheio de coisas no trabalho, na minha rotina. Aí no meu tempo livre eu tava fazendo trabalho voluntário, né? Que, enfim, acaba tomando o meu tempo também. Então, e eram muitos projetos legais, muitos projetos bacanas, tanto do meu trabalho remunerado quanto do meu trabalho voluntário, né? Inclusive eu fui viajar recentemente para dar um treinamento, né, nessa ONG que eu faço trabalho voluntário. Então eram coisas legais que estavam acontecendo, sabe? Não que o podcast não seja legal, mas eu também optei por não gravar e descansar um pouco, sabe? Porque o podcast, ele também tem essa demanda, assim, de ter coisas pra falar, pensar um roteiro, editar, enfim. E eu não gosto de ligar o microfone e gravar, tipo, só por gravar qualquer coisa, sabe? Como eu já falei antes aqui, eu gosto de trazer assuntos e acontecimentos, né, que eu vivi e que eu tive um tempo de refletir sobre eles, enfim, trazer uma reflexão, né? Mas aí, agora falando sobre não ter gravado os últimos episódios, nas últimas semanas, eu também fiquei, assim, me sentindo mal, porque é um compromisso que a gente tem, né? Assim como eu gosto que vocês me escutem semanalmente, eu preciso entregar os episódios semanalmente, né? Mas enfim, então eu fiquei refletindo muito sobre isso, porque o podcast é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Vocês não têm ideia da falta que eu sinto de gravar e publicar, porque mesmo que o podcast seja só eu falando, eu gosto muito porque as pessoas que escutam, elas depois vêm falar comigo sobre as coisas que eu falei no episódio. Então acaba se transformando numa conversa assim, sabe? Ou através dos comentários ou não. Então acaba se tornando uma conversa assim. E para além desse lugar de conversa, eu também vejo o podcast como um momento de reflexão, sabe? Onde eu venho aqui com vocês e reflito sobre algum acontecimento, sobre alguma coisa. Eu não sei se vocês sentem que o podcast é um espaço pra gente refletir também, mas eu vejo ele dessa forma e quero que ele seja dessa forma, né? Então eu fiquei pensando muito nesses dias, na correria que eu tava, sobre como a primeira coisa que a gente elimina, ou a primeira coisa que a gente descarta, ou que a gente risca da nossa agenda, é o espaço de reflexão, é o momento de reflexão, como se isso não tivesse uma certa importância na nossa rotina e de ser algo diário, ou quase que diário pelo menos, né? Então, por exemplo, assim, eu tava numa correria do trabalho, no trabalho voluntário, na minha vida, nos meus compromissos, tá? O que eu posso riscar da minha agenda? Qual compromisso eu posso riscar? O momento de reflexão. E isso eu digo como sendo o podcast, mas não só como podcast também, sabe? Eu tenho certeza de que se vocês fazem alguma atividade em que vocês usam ela como relaxamento ou como reflexão, seja ela academia, seja ela algum esporte, seja ela alguma outra atividade assim, sabe? Tipo, por quê? Por que essas coisas são as primeiras que a gente risca, sabe?
da nossa agenda. Assim como o podcast, teve alguns dias que eu deixei de ir na academia, deixei de fazer atividades, outras coisas que são coisas que também me fazem bem mentalmente, né? E fisicamente. E que droga, sabe? Porque faz parecer, né? Que tipo, o mundo capitalista de trabalho e de vida e de tudo, parecia que eu tava seguindo o roteiro, sabe? Do mundo capitalista, que era literalmente trabalhar, ser útil, até eu não ter tempo nem pra refletir sobre mim mesmo, sobre quem eu sou, sobre as coisas que eu faço. E eu acho que isso é uma armadilha e eu acho que é tão fácil a gente cair nesse golpe, sabe? De que tipo assim, não, tá, eu tenho tanta coisa no trabalho, eu tenho outras coisas pra entregar depois, que também me exigem mentalmente. Tipo, eu tinha aquele sentimento nesses últimos dias de que eu tava tipo rendendo, trabalhando, fazendo. E eu que costumo, tipo, refletir sobre as coisas que eu faço e sobre tudo, assim, que eu faço, eu tava muito triste, porque daí parecia que eu tava vivendo no automático e parecia que eu não tava, tipo assim, processando as minhas emoções ou processando os acontecimentos que eu tava vivenciando, sabe? E é muito ruim, porque é justamente isso que vai tirando o brilho, assim, da vida, sabe? É justamente tu viver no automático, só fazer, produzir, entregar, ser criativo e render. E no fim, você não tá vivendo a sua vida pra você, sabe? Aí parece que você tá vivendo a sua vida pra uma empresa, pra uma organização, e tipo, e tudo bem, a gente tem que fazer as coisas para a empresa que a gente trabalha, para as organizações que a gente está envolvido. Não tô falando também pra gente largar tudo, né, gente? Mas, tipo assim, é importante a gente sempre manter um equilíbrio, sabe? Entre as coisas que a gente faz, né? Pro nosso trabalho, pra nossa vida, mas também as coisas que a gente faz para nós mesmos. Digo de atividades pessoais, assim, sabe? Seja ir numa academia, seja ir né, fazer uma aula de dança, qualquer coisa, sabe? E enfim, né? Por que a gente sempre tira a atividade de saúde mental, de reflexão, por primeiro, né? Porque eu acho que é exatamente isso que o mundo capitalista quer que a gente faça, né? Produza, renda, não reflita sobre nós mesmos. E é muito ruim, eu me sentia muito mal vivendo dessa forma nos últimos dias, porque tudo que eu falo aqui no podcast é sobre reflexão, autoconhecimento, refletir, pensar. E aí, logo eu tava vivendo num modo super automático, sem refletir sobre nada, sem pensar em nada, deixando de lado inclusive as coisas que eu gosto, assim, sabe? Então, óbvio, tô fazendo uma relação sobre não ter publicado os episódios nas últimas semanas, mas também compartilhando uma reflexão que eu tive sobre o como é importante a gente, tipo assim, em alguns momentos parar, sabe? E pensar, gente, isso aqui que eu tô vivendo não tá num ritmo legal, eu preciso retomar as atividades que me fazem bem, que fazem eu voltar pra mim mesmo, que fazem, sabe, eu dar uma desligada, que fazem eu dar um sentido pra minha vida e não viver e produzir pros outros, assim, sabe? Isso, enfim, diz muito sobre o podcast também, que é uma forma de produzir algo pra mim mesmo, sabe? Pros meus amigos, pras pessoas que eu gosto, produzir algo que tenha a minha cara, que tenha o meu estilo, falando sobre as coisas que eu gosto e sobre as coisas que eu me interesso, né? E aí também eu tava pensando muito, até conversei com o meu amigo Tai, hoje no trabalho, que ele chegou e falou, cadê o podcast, amigo, cadê? E aí eu falei, sim, eu tô devendo alguns episódios. E é realmente, tipo, eu adoro quando vocês me cobram, sabe? Porque significa que o podcast é uma parte do dia de vocês, é uma parte da rotina e nada me deixa mais feliz do que isso, sabe? Vocês cobrarem sobre os episódios e fala sobre tal coisa e gravam sobre isso,
essas coisas me deixam muito feliz. E eu não queria que vocês pensassem que é um desleixo da minha parte, sabe? Porque nas últimas semanas, além de eu estar muito ocupado, uma consequência de eu estar muito ocupado e cheio de tarefas é que eu não conseguia pensar e refletir sobre as temáticas que eu queria trazer aqui pro podcast, sabe? Então, e isso era muito ruim, porque daí quando eu não sabia o que eu queria falar, eu não refletia sobre alguma coisa, eu até tentava gravar, pensava, hoje eu vou gravar um episódio meio no improviso, vou ligar o microfone e sair falando. E tipo, não saía nada, sabe? Tipo, embora eu tivesse coisas pra falar, eu não organizava elas e não tava ficando uma coisa legal, sabe? E tipo assim, eu criei o podcast como um hobby, né? Ele foi um teste e aí hoje em dia ele é um hobby que tipo, eu gosto muito de fazer, sabe? E eu tava muito também refletindo sobre essa visão de enxergar o podcast como um trabalho, sabe? Porque eu sei que a importância que a constância tem pro projeto dar certo, sabe? E aí eu ficava me sentindo muito mal, eu ficava pensando, as pessoas vão parar de ouvir, as pessoas vão parar de acompanhar, porque eu deixei de publicar uma semana, o projeto todo vai dar errado, sabe? E aí era muito ruim, porque daí eu tava entrando numa paranoia, assim, sabe? Tipo, publicar a qualquer custo, publicar qualquer coisa, compartilhar qualquer coisa. E que não é pra ser a ideia do podcast, sabe? E aí entrou muito naquela lógica de trabalho, assim, sabe? De tipo, meu Deus, preciso publicar, preciso falar sobre qualquer assunto. E aí eu falei, não, vou deixar uma semana sem publicar, até pra eu mesmo, tipo assim, deixar de lado essa cobrança comigo mesmo, sabe? O podcast, ele é um hobby, ele é pra ser um hobby e não quero que ele avance para esse campo de trabalho tão rápido, né? De cobrança, de entrega, até porque senão ele logo deixa de ser um hobby e logo também para de dar uma continuidade, sabe? Para de ser prazeroso. Então, óbvio, eu vou tentar seguir entregando um episódio por semana, toda quinta, mas eu também quero que vocês entendam que esses momentos de pausa que eu não publico, ou é porque tem projetos grandes tomando o meu tempo, né, na vida, assim, no trabalho, ou eu também às vezes não tô no mood, né, porque assim, gente, eu quero que o podcast seja algo, tipo, ou divertido, ou algo pra gente pensar, e tem dias que a gente também só quer ficar, né, quieto em casa e tá tudo certo. Eu acho que esse é um privilégio de ter um projeto como o podcast e de estar nele sozinho, de ser algo criado por mim, é que eu também não posso perder essa autonomia de, tipo assim, decidir quando eu quero gravar, quando eu quero publicar os assuntos que eu quero falar, né? Então, acho que esse é o grande diferencial do podcast, é por isso que vocês escutam. E ele não quero que ele perca isso, sabe? E desde a última vez que eu tinha gravado o perfil da Jornada Galápagos, né, que foi tipo algo que inspirou muito esse projeto, ele fez uma publicação contando a história do podcast. E aí acabaram chegando algumas pessoas novas aqui, né? E enfim, eu queria agradecer muito todo mundo que começou a seguir o podcast recentemente e falar que fiquei tão feliz, sabe, de ver a história do podcast num formato de post, assim, do Instagram. Vi várias pessoas comentando que era algo inspirador, sabe, tirar um projeto do papel, assim, e isso me deixou muito feliz. Eu queria agradecer muito todo mundo que engajou lá de alguma forma, né, e eu acho que é legal também pra, enfim, o projeto ir ganhando visibilidade, sabe, e também se tornando algo mais sério, digamos assim, sabe? De ter um nome, das pessoas falarem sobre, enfim, né? Espero que inspire outras pessoas também a tirarem projetos do papel. Nem só projetos, né? Mas às vezes alguém quer gravar um vídeo sobre algum conteúdo, enfim. Eu vejo a internet muito como um lugar em que a gente não adianta. Muito se fala sobre o uso de redes sociais e de o quão
perigoso isso é, né? E eu concordo totalmente que tem um risco muito grande. Mas eu acho que ela também tem os benefícios de usar dessa forma que a gente está usando aqui, sabe? No podcast, tendo um grupo de amigos e de pessoas que se ajudam a refletir sobre assuntos diários da rotina, da vida, né? Então eu acho que é uma forma legal, assim, de usar as redes e nesse aspecto eu não quero ter medo de me expor, sabe? Por isso que eu também falo sobre as coisas que eu penso sobre o podcast, o futuro, ou o não futuro, ou o presente do podcast, sabe? Falo sobre todas essas coisas porque é legal a gente ter essa relação, assim, de transparência, né? E de vocês entenderem também o projeto como algo vivo, assim, né? O podcast. Por exemplo, agora, aqui em Porto Alegre, que é a cidade onde eu moro, esfriou muito, né? Tá começando o inverno. Então tem menos dias que eu vou a pé pra casa, porque às vezes tá muito frio e anoitece muito mais rápido também. Então no horário que eu saio do trabalho, agora no inverno, acaba sendo mais perigoso, porque já tá de noite há mais tempo. Tem menos pessoas circulando, né? Então tem um lado bom de, tipo, ter menos pessoas na rua e assim eu sinto que eu tenho mais privacidade de falar com vocês. Mas tem um lado de ter menos movimento e eu também me senti um pouco mais vulnerável de andar com o meu celular e o microfone na mão, sabe? E isso é muito legal pra ver também como o podcast acontece nas diferentes estações do ano, sabe? Porque no verão era um caos, a gente ficava esbarrando nas pessoas. Agora já não tem mais tantas pessoas na rua, né? Tá mais frio, tem menos gente caminhando, sinto que eu tenho mais intimidade com vocês. Mas tem essa questão do risco também, né? E o podcast, ele tá quase chegando a 1 ano, sabe? E é legal ver também como as dinâmicas de gravação e de andar na rua mudam ao longo das estações, né? Porque eu continuo gravando ele no mesmo horário, só que a vida na cidade, as coisas acontecem diferente, né? De acordo com as estações. Mas, gente, é isso. Eu tô chegando em casa. Queria ter essa conversa com vocês. E não deixem de ter os momentos de reflexão de vocês na rotina só porque a vida tá muito corrida, sabe? Isso não pode ser a primeira coisa que a gente deve riscar dos nossos compromissos. Até porque, senão todo o resto perde sentido, né? Então é isso. Também queria pedir para quem acompanha o podcast que, já que algumas vezes eu não consigo manter uma frequência ideal, que vocês ativem as notificações para quando os episódios forem publicados, né? Que aí dessa forma vocês são sempre avisados, assim, né? E é uma forma de a gente se manter atualizado entre nós mesmos, né? E sempre que puderem entrar lá para ver se algum episódio foi publicado ou não, acho que dessa forma também vocês não perdem nenhuma atualização. E eu queria dizer que eu acabei de renovar mais 8 temporadas do podcast, porque, enfim, eu tava no Rio de Janeiro no evento da organização que faz trabalho voluntário e eu recebi uma mensagem, a mais temida de todas as edições, sério, gente, meu sonho é que esse podcast vire um videocast, tá? Ele ainda vai se tornar, pra vocês me acompanharem e conseguirem ver todas as paisagens e tudo o que acontece, porque meu sonho é falar, põe na tela, produção, e aí eu ia colocar o print da mensagem. Mas, enfim, como ainda não é um videocast, eu vou falar pra vocês. Eu recebi a seguinte mensagem: Oi, só queria saber como você está. Estarei no Brasil em agosto. Será que dessa vez você vai querer me ver? Fecha aspas, tá? Toma esse bafo. Depois de não sei quantos meses sem receber nenhuma mensagem, eu recebi esta, a mais temida de todas as edições. Quem ouve o podcast sempre sabe do que eu tô falando, né? Então, eu renovei 8 temporadas justamente porque eu vou precisar desse suporte emocional de todo mundo que acompanha pelos próximos meses e semanas e anos, talvez. Porque, enfim, né?
a gente vai falando sobre isso. Eu vou trazer mais episódios sobre isso, tá? Mas é isso, tô chegando em casa, fiquem bem. Obrigado pra quem ouviu até o final. E um grande abraço, tá? Tava morrendo de saudades de vocês. Fiquem bem. Até a próxima. Fui! Só quem se arrisca merece viver o extraordinário. Acima das nuvens.